Nós estamos numa guerra espiritual, não há dúvida disso. E em Efésios 6:12, diz que nós não guerreamos contra carne e sangue. Fique comigo nesta manhã e acredite em mim quando eu digo que suas circunstâncias não são o seu problema. As pessoas que te irritam não são o seu problema. Tem algo por trás e esse é o seu verdadeiro problema. E quando Satanás trabalha através de uma pessoa, vamos dizer que talvez ele trabalhe através de uma pessoa para tentar te deixar chateado o dia todo. Alguém tem uma pessoa assim na sua vida, é tipo, você acorda e está tendo um dia maravilhoso e de repente, opa, ela aparece e tudo acaba. Bem, a maneira de ganhar suas batalhas, agora ouçam o que eu vou dizer. A maneira de ganhar suas batalhas é entender, ter seus olhos abertos e entender o que o inimigo tenta fazer e reagir da forma exatamente oposta a que ele quer que você reaja. Sabe, se nós pararmos de deixar o inimigo controlar-nos, seremos um grande testemunho para as pessoas. Sabe, o inimigo tentou me usar nos primeiros anos do meu casamento para fazer o meu marido Dave infeliz. Porque eu era infeliz. E quando uma pessoa é infeliz, o diabo pode facilmente trabalhar através dela tentando fazer com que outras pessoas sejam infelizes. Mas Dave não me deixava fazê-lo infeliz. Ele era infeliz indiferente do que eu fizesse. E isso irritou-me muito por um bom tempo. Eu digo por um período de tempo, mas depois de um tempo, aquilo começou a me impressionar. E eu comecei a perceber que ele tinha algo que eu não apenas não tinha, mas nunca tinha visto ninguém que tivesse. Porque eu cresci numa casa cheia de tumultos e todos nós reagíamos emocionalmente às reações emocionais uns dos outros. Mas ali estava um homem que era calmo, estável. Ele apenas me dizia, sabe, eu quero te amar, mas se você não quer receber, nada posso fazer. Eu me lembro quando ele me disse, quer saber? Eu tentei fazê-la feliz e você está realmente determinada a não ser feliz. Então eu não vou mais tentar fazê-la feliz, mas eu vou desfrutar a minha vida. Então agora, o que aconteceria em alguns relacionamentos que você tem? Presta atenção aqui. O que aconteceria em alguns relacionamentos que você tem se você tomasse essa decisão hoje? Eu vou orar por esta pessoa, eu vou mostrar para ela o amor de Deus, mas eu não vou deixar o diabo trabalhar através dela para roubar a minha alegria, pela qual Jesus morreu para que eu tivesse. Não deixe que as más escolhas de uma outra pessoa determinem o seu destino. Vale a pena notar isso. Não deixe as más escolhas de alguém determinar o seu destino. Efésios 6:12. Nós não lutamos contra a carne ou sangue. Preste atenção nisso. Nós não estamos lutando contra a carne ou sangue, combatendo apenas com os oponentes físicos, mas contra os despotismos, as potestades, os espíritos mestres, os quais são os governantes do mundo das presentes trevas, contra as forças espirituais da injustiça numa esfera sobrenatural. O quão mais claro eu poderia ser? Estamos lidando com espíritos demoníacos, e eu sei que quando se começa a falar de demônios e espíritos do mal, que há uma parte de nós que pensa, ei, nós precisamos falar sobre isso hoje? Bem, é melhor que alguém fale disso. Porque, sabe, pela maior parte da minha vida, não pela maior parte, porque eu já vivi muito tempo desde então, mas até a época em que eu provavelmente estava perto dos 40 anos de idade, eu ia à igreja toda semana e eu nunca ouvi um bom sermão sobre o diabo. Eu não acho que isso seja certo. Precisamos deixar que as pessoas saibam que elas têm um inimigo e que precisam conhecer bem aquilo que a Bíblia diz sobre Satanás, o diabo, demônios e espíritos malignos.
E nós precisamos saber, de acordo com a palavra, como testar e provar os espíritos e não acreditar em tudo que nos aparece. Vamos lá. Deus nos deu a capacidade de termos discernimento. Se vivermos de acordo com o que sentimos no coração, em vez daquilo que está na nossa cabeça, poderíamos até mesmo impedir de sermos tão desesperadamente feridos por outras pessoas que fingem ser uma coisa e acabam sendo outra, sabe? Quantas vezes você já sentiu que algo não estava certo, algo não está certo, algo não está certo, mas você realmente não consegue identificar o que é, você não entende, não compreende o que é, e então você segue, vai pela sua cabeça e acaba sendo uma grande confusão. Eu aprendi a prestar atenção nisso, é tipo, acho que vou pisar no freio aqui e ser um pouquinho mais cuidadosa. Eu não vou deixar que o inimigo use mais pessoas para tentar me destruir. E então eu fui à igreja por todos aqueles anos e eu não sabia o que pensar sobre o inimigo, mas eu certamente nunca tinha ouvido uma mensagem dizendo que ele era o meu problema, que era o diabo que trabalhava através do meu pai para destruir a minha vida e que ele fazia isso de fato porque sabia que Deus tinha um chamado em minha vida e Deus tinha a intenção de usar-me. Então, naquele momento em que eu abri os meus olhinhos de bebê, o diabo já estava lá tentando destruir-me. O meu primeiro nome não é Joyce, é Pauline, e Pauline Joyce significa pequena pregadora com espírito alegre. Então, o meu próprio pai, que escolheu meu nome, não percebia que mesmo que ele estivesse abusando de mim, toda vez que ele me chamava, ele dizia, pequena pregadora com espírito alegre. E quer saber, eu tenho o maior testemunho que você pode ter, eu ainda estou aqui. Amém? E você também. Estamos aprendendo todos os dias. E todos os dias quero ficar mais e mais inteligente e reconhecer os trabalhos do inimigo cada vez mais. Eu não sabia que era o inimigo que trabalhava através do meu pai, então eu me joguei direto nas mãos do inimigo. Meu pai me feriu e eu passei a minha vida odiando a ele. O que eu precisava fazer era odiar o diabo e aprender a retrucá-lo. E eu não estava retrucando a ele, odiando o meu pai, ficando amarga e culpando todos os homens pelo que o meu pai me fez. Vamos lá, você está vendo o padrão? A maneira de retrucar o diabo é fazer exatamente o oposto do que ele quer que você faça, é perdoar, é ajudando o maior número de pessoas que você puder. É assim que você retruca o inimigo, fazendo exatamente o contrário do que ele quer que você faça. Eu retruco o inimigo todas as vezes que eu subo aqui e abro a minha boca, e eu garanto que ele não está feliz sobre o dia de hoje. Certo? Toda vez que você perdoa alguém que te magoou, você está batendo a porta na cara do diabo. Toda vez que você tem a oportunidade de ficar amargurado e irritado, você se recusa a fazer isso e ora para aquela pessoa e ajuda na sua necessidade. Oh, meu Deus, o diabo quase tem um colapso. Jesus repreendeu Satanás, não as pessoas. Mateus 16, 21. A partir daquele momento, Jesus passou a mostrar aos discípulos que ele deveria ir para Jerusalém, sofrer nas mãos dos anciãos e dos sumos sacerdotes e escribas e ser morto, e no terceiro dia ele seria levantado dos mortos. Então agora Jesus está tentando explicar aos seus discípulos o que deveria acontecer. E Pedro levou Jesus para fora para lhe falar de maneira privada e começou a reprová-lo, falando duramente com ele. Você pode imaginar quanto orgulho e quanta presunção você precisa ter para isso? Mas veja, apesar de Pedro amar Jesus, apesar de que ele seria um grande homem de Deus, ele tinha fraquezas pelas quais o inimigo era capaz de trabalhar. E suas fraquezas eram o orgulho e o medo. E você pode ver isso em outras situações. Na Bíblia, quando ele negou a Cristo, foi por causa do medo. Bem, eu não sei exatamente o que estava acontecendo na mente de Pedro, mas eu tenho a impressão de que parte disso era, bem, se ele vai sofrer e nós estivermos com ele,
Isto significa que nós podemos estar em perigo também? Seja o que for que ele tenha pensado, não estava vendo as coisas da forma certa. Daí ele disse, não, isso não pode, não, isso não está certo, isso não pode acontecer. Bem, se Jesus tivesse escutado a Pedro. E você, quantas pessoas você já ouviu que talvez tenham te feito perder o seu destino? Oh, não, você deve esquecer isso, você não pode fazer isso. Não, você não tem o dom, o talento para isso. Gente, quando Deus me chamou para ensinar, eu era amiga de um grupo de pessoas que nós vínhamos de uma cultura e de um passado onde as mulheres não faziam isso, bem. Veja, eu não sabia que Deus não usava mulheres, então eu apenas acreditei no que ele disse e comecei a fazer o que eu achava que ele estava me dizendo. Mas alguém chegou para mim e disse... Alguém me contou, era o grupo de senhoras. Alguém me disse que você falou que você acha que algum dia você terá um dos maiores ministérios do mundo, já liderado por uma mulher. Isso não é possível. Nós estávamos, foi o que ela me disse, estávamos falando que com a sua personalidade não é possível. E como eu disse, ainda estou aqui. Quer saber? Elas realmente não estavam tentando ser más comigo, mas era o inimigo trabalhando através do pensamento carnal delas, tentando me fazer acreditar que eu era toda errada para o trabalho e que Deus não havia me chamado. Veja, Satanás vai trabalhar através de pessoas. É por isso que não é que nós não devemos ouvir as pessoas, mas você tem que ouvir a Deus primeiro. Nós devemos obedecer a Deus em vez dos homens. Não perca o seu destino, porque o inimigo está trabalhando através de alguém, tentando te dizer o que você não pode, o que você não é, o que você nunca será. Ouça a Deus que diz que podemos todas as coisas em Cristo, que é a nossa força. E Deus disse a Saul, quando a minha unção vier sobre você, você será transformado em outro homem. E veja o que quer que você seja no natural. Quando a unção de Deus vier sobre você, você pode ser uma criatura totalmente diferente. Versículo 23, mas Jesus se afastou de Pedro e disse a ele, para trás de mim, Satanás. Estão vendo isso? Você está no meu caminho. Você é uma ofensa, um impedimento, uma armadilha para mim. Pois você pensa no que não participa da natureza e da qualidade de Deus, mas dos homens. 1 Pedro 5,8. Sejam bem equilibrados, temperados, sóbrios de mente, isso significa sério. Sejam vigilantes e cautelosos em todo o tempo. Porque o inimigo, o diabo, ronda ao derredor, rugindo como um leão, com fome feroz, buscando alguém a quem ele possa devorar. Gente, como o leão ruge à noite à procura de sua presa, você já viu? Jesus é o leão da tribo de Judá. E Satanás, ele apenas vem rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Todos vocês precisam colocar isso na cabeça hoje, não serei eu. Este não vai ser eu. Precisamos viver com mais atenção. Esteja alerta, a Bíblia diz vigiai e orai. Precisamos vigiar e orar no momento em que você sente os ciúmes tentando entrar no seu coração. Você ouve uma bênção de um irmão, talvez seja um irmão que você ama com o amor do Senhor, mas você realmente não gosta muito dele. E talvez você tenha alguém assim, que recebe algo que você queria há muito tempo e você ainda não recebeu. E você pode sentir que a inveja começa a surgir e você está tendo uma atitude ressentida, sabe? E é bem nesta hora, se você estiver alerta, é o momento de dizer, não, eu te resisto, Satanás. Você não vai me fazer ter uma atitude ruim. Eu estou feliz por ele e Deus, eu te agradeço por tê-lo abençoado. Nós temos que resistir, nós não podemos deixar essas coisas acontecerem.
Efésios 5,15 diz: tenham cuidado com a forma como vocês vivem. Quem são seus amigos? Com que tipo de pessoas você tem andado? Você anda com pessoas que te fazem melhor? Ou pessoas que te afundam? Você anda com pessoas que tentam te fazer pecar? Que tal andar com algumas pessoas que te edificam, que te levantam, que te desafiam a ser melhor? Que quando você está com elas, você quer ser mais doce, ser mais gentil, quer ter modos melhores, quer ser mais educado. Você pode mudar muito na sua vida apenas estando perto de pessoas melhores. Satanás espera que nós abramos uma porta. Ele apenas espera e espreita para que abramos uma porta. Efésios 4, 26 e 27. Quando você se irar, não peque. Vamos ler apropriadamente. Aqui não diz que ficar irado é pecado, mas diz: quando você estiver irado, não peque. A ira é uma emoção natural. Quando alguém te machuca, você vai ficar irado. Mas a questão é que nós temos o controle, temos o domínio próprio, como um dom de Deus, onde nós não precisamos responder de acordo com o modo como nos sentimos. Quando você se irar, não peque. Nunca deixe sua ira, sua exasperação, sua fúria, sua indignação durar até que o sol se ponha. Noutras palavras, preste atenção no que eu estou te dizendo. Não vá para a cama irado. Não tem como dizer a vantagem do inimigo sobre nós quando dormimos irados. Se você dormir com raiva, acordará com raiva. E o outro dia será arruinado. Alguns de vocês estão indo para a cama com raiva há 20 anos. Talvez seja a hora de uma reviravolta aqui hoje. Amém? Chegou a hora de você entender que não importa o que alguém fez com você, ficar com raiva deles não vai resolver o problema. Eles não são o verdadeiro problema para começar. São pessoas enganadas e o inimigo as está usando para tentar chegar até você. Isso não significa que elas não são responsáveis pelo comportamento delas. Isso não significa que, sabe, que nós não... Oh, não é culpa sua, é apenas o diabo usando você? Sim, é mesmo, porque cada um de nós temos uma responsabilidade em aprender a palavra de Deus e não permitir que o inimigo nos use. Mas talvez o que precisamos fazer, em vez de ficarmos tão preocupados com quem o inimigo está usando para nos atacar, é não deixar que o inimigo nos use para atacar outras pessoas. Eu tenho certeza de que o inimigo me usou um bom número de vezes para ferir as pessoas. Sabe, as pessoas podem não se lembrar de tudo que você disse a elas, mas garanto que elas se lembram, elas sempre vão se lembrar de como você as fez se sentir. Temos a oportunidade de permitir que Deus trabalhe através de nós ou que o inimigo trabalhe através de nós. Deus também está procurando pessoas a quem Ele possa usar. Efésios 5,15. Tenha cuidado com a forma como vivem. Vivam prudentemente e dignamente. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Efésios 4:27. Não deis nenhum lugar ou espaço para o diabo. Não dê a ele nenhuma oportunidade. Ok, agora... A guerra que estamos lutando é uma guerra espiritual, não é uma guerra natural. E muito dela se passa na sua mente. Portanto, é por isso que falo muito sobre o campo de batalha da mente. A mente é o campo de batalha no qual nós ganhamos ou perdemos as nossas batalhas. Deus quer que nós tenhamos nossas mentes renovadas com a verdade da sua palavra. Mas o inimigo quer mentir para nós e nos fazer acreditar nestas mentiras, sabe? Ele constrói fortalezas na nossa mente, e uma fortaleza é um lugar onde o inimigo cava e se esconde ali. Vocês sabem o que eu posso dizer? E de fato eu sei que eu estou certa de que muitos de vocês que estão sentados aqui hoje estão acreditando em mentiras. Você acredita em coisas sobre si mesmo, acredita em coisas do seu passado, do seu futuro, ou até mesmo a respeito de Deus e das pessoas que absolutamente não condizem com a palavra de Deus. Mas às vezes nós nem prestamos atenção aos nossos próprios pensamentos para entender que eles são o nosso verdadeiro inimigo. Vamos lá, no que você esteve pensando hoje até agora? Alguns pensaram em coisas boas, mas outros não. E é uma luta.
2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas da nossa guerra não são físicas, armas de carne e sangue, mas são poderosas em Deus para derrubar e destruir as fortalezas na medida que nós refutamos os argumentos e teorias e discursos e todas as coisas orgulhosas e elevadas que se colocam contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E nós levamos todos os pensamentos e propósitos cativos em obediência a Jesus Cristo, o Messias. Então todo pensamento deve ser submetido ao Senhor Jesus Cristo. Você tem autoridade como crente? Desde o Gênesis, Deus deu autoridade ao homem. Ele lhe disse para dominar a terra e deu a ele a autoridade sobre tudo que ele havia criado. Bem, quando Adão pecou, ele entregou a autoridade que Deus havia dado a ele ao inimigo. Agora, Jesus a tomou de volta para nós. Mas isto só funciona para os que creem na palavra e estão dispostos a andar pela fé e ser a pessoa que Deus quer que elas sejam. Eu não vou deixar que o inimigo domine a minha vida. Não vou deixar que ele arruine a minha vida. Eu vou ser tudo que Deus quer que eu seja e eu vou ensinar a tantas pessoas quanto eu puder ensinar a verdade da palavra de Deus. E você vai fazer a mesma coisa. Lucas 10, 19, uma das minhas escrituras favoritas. Eis aí o que eu lhes dou, autoridade e poder. Eis que eu lhes dou autoridade e poder para pisar em serpentes e em escorpiões e força física e mental e habilidade sobre todo o poder que o inimigo possui e nada, absolutamente nada lhes causará dano. Ok, mas agora vamos dar uma olhada melhor nisso aqui. Deus nos deu autoridade e poder. Satanás só tem poder. Eis que dou a vocês autoridade e poder sobre todo o poder que o inimigo possui. Satanás não tem autoridade real porque Jesus arrancou dele toda a autoridade. Mas nós damos autoridade a ele se acreditarmos em suas mentiras, se não soubermos quem nós somos e que o maior é aquele que está em nós. Pois para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. Todos digam com convicção: o diabo não tem autoridade sobre mim. Quantos acham que isso é bom para hoje? A maneira de ganhar nossas batalhas e derrotar o inimigo é reconhecendo o que ele tenta fazer através de outras pessoas ou circunstâncias, e então reagir com amor e perdão e ajudando tantas pessoas quanto você puder ajudar, pois nós vencemos o mal com o bem. Nós estamos numa guerra espiritual, não há dúvida disso. E em Efésios 6,12, diz que nós não guerreamos contra carne e sangue. Fique comigo nesta manhã e acredite em mim quando eu digo que suas circunstâncias não são o seu problema. As pessoas que te irritam não são o seu problema. Tem algo por trás e esse é o seu verdadeiro problema. E quando Satanás trabalha através de uma pessoa, vamos dizer que talvez ele trabalhe através de uma pessoa para tentar te deixar chateado o dia todo. Alguém tem uma pessoa assim na sua vida, é tipo, você acorda e está tendo um dia maravilhoso e de repente, opa, ela aparece e tudo acaba. Bem, a maneira de ganhar suas batalhas, agora ouçam o que eu vou dizer. A maneira de ganhar suas batalhas é entender, ter seus olhos abertos e entender o que o inimigo tenta fazer e reagir da forma exatamente oposta a que ele quer que você reaja. Sabe, se nós pararmos de deixar o inimigo controlar-nos, seremos um grande testemunho para as pessoas. Sabe, o inimigo tentou me usar nos primeiros anos do meu casamento para fazer o meu marido Dave infeliz.
Porque eu era infeliz. E quando uma pessoa é infeliz, o diabo pode facilmente trabalhar através dela tentando fazer com que outras pessoas sejam infelizes. Mas Dave não me deixava fazer o infeliz. Ele era infeliz indiferente do que eu fizesse. E isso irritou-me muito. Por um bom tempo. Eu digo por um período de tempo, mas depois de um tempo, aquilo começou a me impressionar. E eu comecei a perceber que ele tinha algo que eu não apenas não tinha, mas nunca tinha visto ninguém que tivesse. Porque eu cresci numa casa cheia de tumultos e todos nós reagíamos emocionalmente às reações emocionais uns dos outros. Mas ali estava um homem que era calmo, estável. E ele apenas me dizia, sabe, eu quero te amar, mas se você não quer receber, nada posso fazer. Eu me lembro quando ele me disse, quer saber? Eu tentei fazê-la feliz e você está realmente determinada a não ser feliz. Então eu não vou mais tentar fazê-la feliz, mas eu vou desfrutar a minha vida. Então agora, o que aconteceria em alguns relacionamentos que você tem? Presta atenção aqui. O que aconteceria em alguns relacionamentos que você tem se você tomasse essa decisão hoje? Eu vou orar por esta pessoa, eu vou mostrar para ela o amor de Deus, mas eu não vou deixar o diabo trabalhar através dela para roubar a minha alegria pela qual Jesus morreu para que eu tivesse. Não deixe que as más escolhas de uma outra pessoa determinem o seu destino. Vale a pena notar isso. Não deixe as más escolhas de alguém determinar o seu destino. Efésios 6:12. Nós não lutamos contra a carne ou sangue. Preste atenção nisso. Nós não estamos lutando contra a carne ou sangue, combatendo apenas com os oponentes físicos, mas contra os despotismos, as potestades, os espíritos mestres, os quais são os governantes do mundo das presentes trevas, contra as forças espirituais da injustiça numa esfera sobrenatural. O quão mais claro eu poderia ser? Estamos lidando com espíritos demoníacos, e eu sei que quando se começa a falar de demônios e espíritos do mal, que há uma parte de nós que pensa, ei, nós precisamos falar sobre isso hoje? Bem, é melhor que alguém fale disso. Porque, sabe, pela maior parte da minha vida, não pela maior parte, porque eu já vivi muito tempo desde então, mas até a época em que eu provavelmente estava perto dos 40 anos de idade, eu ia à igreja toda semana e eu nunca ouvi um bom sermão sobre o diabo. Eu não acho que isso seja certo. Precisamos deixar que as pessoas saibam que elas têm um inimigo e que precisam conhecer bem aquilo que a Bíblia diz sobre Satanás, o diabo, demônios e espíritos malignos. E nós precisamos saber, de acordo com a palavra, como testar e provar os espíritos e não acreditar em tudo que nos aparece. Vamos lá. Deus nos deu a capacidade de termos discernimento. Se vivermos de acordo com o que sentimos no coração em vez daquilo que está na nossa cabeça, poderíamos até mesmo impedir de sermos tão desesperadamente feridos por outras pessoas que fingem ser uma coisa e acabam sendo outra, sabe? Quantas vezes você já sentiu que algo não estava certo, algo não está certo, algo não está certo, mas você realmente não consegue identificar o que é, você não entende, não compreende o que é, e então você segue, vai pela sua cabeça e acaba sendo uma grande confusão. Eu aprendi a prestar atenção nisso, é tipo, acho que vou pisar no freio aqui e ser um pouquinho mais cuidadosa. Eu não vou deixar que o inimigo use mais pessoas para tentar me destruir. E então eu fui à igreja por todos aqueles anos e eu não sabia o que pensar sobre o inimigo, mas eu certamente nunca tinha ouvido uma mensagem dizendo que ele era o meu problema, que era o diabo que trabalhava através do meu pai para destruir a minha vida e que ele fazia isso de fato porque sabia que Deus tinha um chamado em minha vida e Deus tinha a intenção de usar-me. Então, naquele momento em que eu abri os meus olhinhos de bebê, o diabo já estava lá tentando destruir-me. O meu primeiro nome não é Joyce, é Pauline, e Pauline Joyce significa pequena pregadora com espírito alegre.
Então, o meu próprio pai, que escolheu meu nome, não percebia que, mesmo que ele estivesse abusando de mim, toda vez que ele me chamava, ele dizia: pequena pregadora com espírito alegre. E quer saber, eu tenho o maior testemunho que você pode ter. Eu ainda estou aqui. Amém? E você também. Estamos aprendendo todos os dias. E todos os dias quero ficar mais e mais inteligente e reconhecer os trabalhos do inimigo cada vez mais. Eu não sabia que era o inimigo que trabalhava através do meu pai, então eu me joguei direto nas mãos do inimigo. Meu pai me feriu e eu passei a minha vida odiando a ele. O que eu precisava fazer era odiar o diabo e aprender a retrucá-lo. E eu não estava retrucando a ele, odiando o meu pai, ficando amarga e culpando todos os homens pelo que o meu pai me fez. Vamos lá, você está vendo o padrão? A maneira de retrucar o diabo é fazer exatamente o oposto do que ele quer que você faça, é perdoar, é ajudando o maior número de pessoas que você puder. É assim que você retruca o inimigo, fazendo exatamente o contrário do que ele quer que você faça. Eu retruco o inimigo todas as vezes que eu subo aqui e abro a minha boca. E eu garanto que ele não está feliz sobre o dia de hoje. Certo? Toda vez que você perdoa alguém que te magoou, você está batendo a porta na cara do diabo. Toda vez que você tem a oportunidade de ficar amargurado e irritado, você se recusa a fazer isso e ora para aquela pessoa e ajuda na sua necessidade. Oh, meu Deus, o diabo quase tem um colapso. Jesus repreendeu Satanás, não as pessoas. Mateus 16, 21. A partir daquele momento, Jesus passou a mostrar aos discípulos que ele deveria ir para Jerusalém, sofrer nas mãos dos anciãos e dos sumos sacerdotes e escribas e ser morto, e no terceiro dia ele seria levantado dos mortos. Então agora Jesus está tentando explicar aos seus discípulos o que deveria acontecer. E Pedro levou Jesus para fora para lhe falar de maneira privada e começou a reprová-lo, falando duramente com ele. Você pode imaginar quanto orgulho e quanta presunção você precisa ter para isso? Mas veja, apesar de Pedro amar Jesus, apesar de que ele seria um grande homem de Deus, ele tinha fraquezas pelas quais o inimigo era capaz de trabalhar. E suas fraquezas eram o orgulho e o medo. E você pode ver isso em outras situações. Na Bíblia, quando ele negou a Cristo, foi por causa do medo. Bem, eu não sei exatamente o que estava acontecendo na mente de Pedro, mas eu tenho a impressão de que parte disso era, bem, se ele vai sofrer e nós estivermos com ele, isto significa que nós podemos estar em perigo também? Seja o que for que ele tenha pensado, não estava vendo as coisas da forma certa. Daí ele disse, não, isso não pode, não, isso não está certo, isso não pode acontecer. Bem, se Jesus tivesse escutado a Pedro. E você, quantas pessoas você já ouviu que talvez tenham te feito perder o seu destino? Oh, não, você deve esquecer isso, você não pode fazer isso. Não, você não tem o dom, o talento para isso. Gente, quando Deus me chamou para ensinar, eu era amiga de um grupo de pessoas que nós vínhamos de uma cultura e de um passado onde as mulheres não faziam isso, bem. Veja, eu não sabia que Deus não usava mulheres, então eu apenas acreditei no que ele disse. Comecei a fazer o que eu achava que ele estava me dizendo, mas alguém chegou para mim e disse... Alguém me contou, era o grupo de senhoras. Alguém me disse que você falou que você acha que algum dia você terá um dos maiores ministérios do mundo, já liderado por uma mulher. Isso não é possível. Nós estávamos, foi o que ela me disse, estávamos falando que com a sua personalidade não é possível. E como eu disse, ainda estou aqui. E quer saber? Elas realmente não estavam tentando ser más comigo, mas era o inimigo trabalhando através do pensamento carnal delas, tentando me fazer acreditar
que eu era toda errada para o trabalho e que Deus não havia me chamado. Veja, Satanás vai trabalhar através de pessoas. É por isso que não é que nós não devemos ouvir as pessoas, mas você tem que ouvir a Deus primeiro. Nós devemos obedecer a Deus em vez dos homens. Não perca o seu destino, porque o inimigo está trabalhando através de alguém, tentando te dizer o que você não pode, o que você não é, o que você nunca será. Ouça a Deus que diz que podemos todas as coisas em Cristo, que é a nossa força. E Deus disse a Saul: quando a minha unção vier sobre você, você será transformado em outro homem. E veja o que quer que você seja no natural. Quando a unção de Deus vier sobre você, você pode ser uma criatura totalmente diferente. Versículo 23, mas Jesus se afastou de Pedro e disse a ele: para trás de mim, Satanás. Estão vendo isso? Você está no meu caminho. Você é uma ofensa, um impedimento, uma armadilha para mim. Pois você pensa no que não participa da natureza e da qualidade de Deus, mas dos homens. 1 Pedro 5,8. Sejam bem equilibrados, temperados, sóbrios de mente. Isso significa sério. Sejam vigilantes e cautelosos em todo o tempo. Porque o inimigo, o diabo, ronda ao derredor, rugindo como um leão, com fome feroz, buscando alguém a quem ele possa devorar. Gente, como o leão ruge à noite à procura de sua presa, você já viu? Jesus é o leão da tribo de Judá. E Satanás, ele apenas vem rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Todos vocês precisam colocar isso na cabeça hoje: não serei eu. Este não vai ser eu. Precisamos viver com mais atenção. Esteja alerta, a Bíblia diz: vigiai e orai. Precisamos vigiar e orar no momento em que você sente os ciúmes tentando entrar no seu coração. E você ouve uma bênção de um irmão, talvez seja um irmão que você ama com o amor do Senhor, mas você realmente não gosta muito dele. E talvez você tenha alguém assim, que recebe algo que você queria há muito tempo e você ainda não recebeu. E você pode sentir que a inveja começa a surgir e você está tendo uma atitude ressentida, sabe? E é bem nesta hora, se você estiver alerta, é o momento de dizer: não, eu te resisto, Satanás. Você não vai me fazer ter uma atitude ruim. Eu estou feliz por ele e, Deus, eu te agradeço por tê-lo abençoado. Nós temos que resistir, nós não podemos deixar essas coisas acontecerem. Efésios 5,15 diz: tenham cuidado com a forma como vocês vivem. Quem são seus amigos? Com que tipo de pessoas você tem andado? Você anda com pessoas que te fazem melhor? Ou pessoas que te afundam? Você anda com pessoas que tentam te fazer pecar? Que tal andar com algumas pessoas que te edificam, que te levantam, que te desafiam a ser melhor? Que quando você está com elas, você quer ser mais doce, ser mais gentil, quer ter modos melhores, quer ser mais educado. Você pode mudar muito na sua vida apenas estando perto de pessoas melhores. Satanás espera que nós abramos uma porta. Ele apenas espera e espreita para que abramos uma porta. Efésios 4, 26 e 27. Quando você se irar, não peque. Vamos ler apropriadamente. Aqui não diz que ficar irado é pecado, mas diz: quando você estiver irado, não peque. A ira é uma emoção natural. Quando alguém te machuca, você vai ficar irado. Mas a questão é que nós temos o controle, temos o domínio próprio como um dom de Deus, onde nós não precisamos responder de acordo com o modo como nos sentimos. Quando você se irar, não peque. Nunca deixe sua ira, sua exasperação, sua fúria, sua indignação durar até que o sol se ponha. Em outras palavras, preste atenção no que eu estou te dizendo. Não vá para a cama irado. Não tem como dizer a vantagem do inimigo sobre nós quando dormimos irados. Se você dormir com raiva, acordará com raiva.
e o outro dia será arruinado. Alguns de vocês estão indo para a cama com raiva há 20 anos. Talvez seja a hora de uma reviravolta aqui hoje. Amém? Chegou a hora de você entender que não importa o que alguém fez com você, ficar com raiva deles não vai resolver o problema. Eles não são o verdadeiro problema para começar. São pessoas enganadas e o inimigo as está usando para tentar chegar até você. Isso não significa que elas não são responsáveis pelo comportamento delas. Isso não significa que, que nós não... Oh, não é culpa sua, é apenas o diabo usando você? Sim, é mesmo, porque cada um de nós temos uma responsabilidade em aprender a palavra de Deus e não permitir que o inimigo nos use. Mas talvez o que precisamos fazer, em vez de ficarmos tão preocupados com quem o inimigo está usando para nos atacar, é não deixar que o inimigo nos use para atacar outras pessoas. Eu tenho certeza de que o inimigo me usou um bom número de vezes para ferir as pessoas. As pessoas podem não se lembrar de tudo que você disse a elas, mas garanto que elas se lembram, elas sempre vão se lembrar de como você as fez se sentir. Temos a oportunidade de permitir que Deus trabalhe através de nós ou que o inimigo trabalhe através de nós. Deus também está procurando pessoas a quem Ele possa usar. Efésios 5,15. Tenha cuidado com a forma como vivem. Vivam prudentemente e dignamente. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Efésios 4,27. Não deis nenhum lugar ou espaço para o diabo. Não dê a ele nenhuma oportunidade. Ok, agora... A guerra que estamos lutando é uma guerra espiritual, não é uma guerra natural. E muito dela se passa na sua mente. Portanto, é por isso que falo muito sobre o campo de batalha da mente. A mente é o campo de batalha no qual nós ganhamos ou perdemos as nossas batalhas. Deus quer que nós tenhamos nossas mentes renovadas com a verdade da sua palavra. Mas o inimigo quer mentir para nós e nos fazer acreditar nestas mentiras, Ele constrói fortalezas na nossa mente, e uma fortaleza é um lugar onde o inimigo cava e se esconde ali. Vocês sabem o que eu posso dizer? E de fato eu sei que eu estou certa de que muitos de vocês que estão sentados aqui hoje estão acreditando em mentiras. Você acredita em coisas sobre si mesmo, acredita em coisas do seu passado, do seu futuro, ou até mesmo a respeito de Deus e das pessoas que absolutamente não condizem com a palavra de Deus. Mas às vezes nós nem prestamos atenção aos nossos próprios pensamentos para entender que eles são o nosso verdadeiro inimigo. Vamos lá, no que você esteve pensando hoje até agora? Alguns pensaram em coisas boas, mas outros não. E é uma luta. 2 Coríntios 10, 4 e 5. As armas da nossa guerra não são físicas, armas de carne e sangue, mas são poderosas em Deus para derrubar e destruir as fortalezas na medida que nós refutamos os argumentos e teorias e discursos e todas as coisas orgulhosas e elevadas que se colocam contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E nós levamos todos os pensamentos e propósitos cativos em obediência a Jesus Cristo, o Messias. Então todo pensamento deve ser submetido ao Senhor Jesus Cristo. Você tem autoridade como crente? Desde o Gênesis, Deus deu autoridade ao homem. Ele lhe disse para dominar a terra e deu a ele a autoridade sobre tudo que ele havia criado. Bem, quando Adão pecou, ele entregou a autoridade que Deus havia dado a ele ao inimigo. Agora, Jesus a tomou de volta para nós. Mas isto só funciona para os que creem na palavra e estão dispostos a andar pela fé e ser a pessoa que Deus quer que elas sejam. Eu não vou deixar que o inimigo domine a minha vida. Não vou deixar que ele arruine a minha vida. Eu vou ser tudo que Deus quer que eu seja e eu vou ensinar a tantas pessoas quanto eu puder ensinar a verdade da palavra de Deus. E você vai fazer a mesma coisa. Lucas 10, 19, uma das minhas escrituras favoritas. Eis aí o que eu lhes dou, autoridade e poder. Eis que eu lhes dou autoridade e poder para pisar em serpentes e em escorpiões, e força física e mental e habilidade
sobre todo o poder que o inimigo possui e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Ok, mas agora vamos dar uma olhada melhor nisso aqui. Deus nos deu autoridade e poder. Satanás só tem poder. Eis que dou a vocês autoridade e poder sobre todo o poder que o inimigo possui. Satanás não tem autoridade real porque Jesus arrancou dele toda a autoridade. Mas nós damos autoridade a ele se acreditarmos em suas mentiras, se não soubermos quem nós somos e que o maior é aquele que está em nós. Pois para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. Todos digam com convicção: o diabo não tem autoridade sobre mim. Quantos acham que isso é bom para hoje? A maneira de ganhar nossas batalhas e derrotar o inimigo é reconhecendo o que ele tenta fazer através de outras pessoas ou circunstâncias, e então reagir com amor e perdão e ajudando tantas pessoas quanto você puder ajudar, pois nós vencemos o mal com o bem. De poder sobre todo o poder que o inimigo possui. Satanás não tem autoridade real porque Jesus arrancou dele toda a autoridade. Mas nós damos autoridade a ele se acreditarmos em suas mentiras, se não soubermos quem nós somos e que o maior é aquele que está em nós. Pois para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. Todos digam com convicção: o diabo não tem autoridade sobre mim. Quantos acham que isso é bom para hoje? A maneira de ganhar nossas batalhas e derrotar o inimigo é reconhecendo o que ele tenta fazer através de outras pessoas ou circunstâncias, e então reagir com amor e perdão e ajudando tantas pessoas quanto você puder ajudar. Pois nós vencemos o mal com o bem.